Um espaço do qual eu tive, eu partilhei vivências absurdas e fundamentais para o desenvolvimento da tese, assim como hoje, para o desenvolvimento de outros trabalhos que tenho feito, é o Arquivo Histórico Estadual de Goiás. Então, no Arquivo Histórico Estadual de Goiás, a priori, o aluno, o sujeito que procurar esse espaço em busca de um material da psicologia, a priori ele não irá encontrar isso muito organizado. Então, o importante do meu ponto de vista, às vezes, é o aluno ter, às vezes, uma ideia de que documento é esse que ele está querendo. Hemeroteca. Hemerotecas são os jornais existentes no arquivo histórico. São desde correios oficiais até os jornais de hoje, né? A gente fala de jornais de hoje, que são os jornais maiores, que não são oficiais, né? Mas a gente tem, porque tem muita história de Goiás, tem muita história de Goiânia, e fala muito sobre o nosso dia a dia e a continuidade do Diário ou Correio Oficial seria praticamente o que tem nos nossos jornais hoje. Não é bem o acervo de um arquivo histórico, mas como a gente já havia chegado a essa documentação aqui até daí então a gente prevalece com ela porque já tem várias pesquisas feitas nela. Mas é um documento, né? Porque a partir de 20 anos que você tem um papel em casa ou no arquivo, ele se torna histórico, né? Então, essa aqui é a nossa hemeroteca. Começa desde 1837 e vai até 2004, se não acredito que são jornais normais. Laboratório, né, do arquivo histórico. Bom, a gente fala laboratório por quê? Porque é onde a gente faz a higienização documental, a gente faz a limpeza dos documentos, recuperação documental, onde a gente analisa o documento para onde ele seria colocado, né, no caso, o seu lugar de origem. Então, geralmente sai daqui, né, os documentos para a sala de pesquisa, direto para o pesquisador, né. E aí, a partir disso, então, o aluno pode chegar ao arquivo, procurar os funcionários e aí encontrar esses documentos mais específicos, quais sejam, por exemplo, no correio oficial,
E aí retratando que um correio oficial ele tem uma projeção muito importante no cenário, no cenário cultural goiano, né? Então desde praticamente do material no qual eu analisei, que é o século XIX e o século XX, então inclusive a gente vai ver a mudança, né, desses elementos relacionados à psicologia. Então no primeiro momento nós podemos entender o surgimento da psicologia via as escolas normais, por exemplo. Então a psicologia não era uma matéria obrigatória nos currículos das escolas normais, ela era um conteúdo que estava presente em algumas outras disciplinas, e isso está presente, por exemplo, nos regulamentos da instrução pública do final do século XIX, que volta e meia está presente no correio oficial. No século XX a gente já vai ver um outro tipo de preocupação. Então um momento de ruptura, pelo menos ao ponto de vista do discurso, de uma escola nova que se contrapõe, de certa forma, a uma escola antiga. Então há uma centralidade, ao menos no discurso, né, uma preocupação com a infância, né, com aquilo que deveria se aprender, com a centralidade da criança no ensino, no processo de ensino-aprendizagem. Então as professoras, por exemplo, a partir da década de 30, 40 e mesmo nos anos 50, né, alguns professores são fundamentais para esse entendimento, como a professora Floracir Thiago Mendes, a professora Félia Sócrates do Nascimento Monteiro, assim como a professora Amália Hermana, as quais eu diria assim, que são 3 professoras fundamentais, aquelas assim que se colocam como renovadoras nesse processo. Para além disso, é importante destacar também que no final da década de 20 em Goiás, há uma missão que inclusive o Goiás faz um acordo, né, com o governo de São Paulo, é uma missão entendida, né, por muitos, inclusive sinalizada no Correio Oficial como Missão Pedagógica Paulista, né, que contribui, né, então 3 professores da escola primária de São Paulo vêm a Goiás, a cidade de Goiás Velha, né, hoje cidade de Goiás, né, tentar compreender, estudar e propor, né, diversas questões relacionadas ao entendimento da escola nova naquele momento. Então o Correio Oficial é um material muito rico, assim como também a gente poderia dizer a revista de educação. A Revista Oficial de Instrução Pública de Goiás é um periódico muito importante para a história da psicologia em Goiás. É um periódico fundado em 1933, mas vai ter o seu primeiro número publicado apenas em 1937, na era Vargas Ludovico. Um periódico que a gente pode dizer que ele é herdeiro da seção pedagógica, este que é considerado o primeiro periódico especializado em assuntos educacionais em Goiás, né? Nele foram publicados artigos com temáticas de psicologia, né? Como por exemplo o artigo do professor José Cardoso, né? A psicologia na escola normal. José Cardoso foi um dos professores da Missão Pedagógica Paulista, que veio para o estado de Goiás sobre um acordo, né, entre Goiás e São Paulo, para inserir os métodos e as técnicas da escola nova. A revista em si, ela tem uma característica diferenciada da seção, porque ela era um periódico mais amplo, né, com reportagens, com diversos artigos, com coberturas de eventos, né. Então é uma revista muito ampla nesse sentido. E para o meu trabalho, né, de mestrado, né, chamado Psicologia e Educação em Goiás, uma contribuição historiográfica orientada pelo professor Anderson, eu tinha o objetivo de compreender a penetração, a ascensão e o declínio das ideias escolanovistas em Goiás, né? E como que a psicologia aparece nesse movimento, né? Então, a gente vê aí que de 1937 até 1945, vai aparecer nos textos dessa revista
um interesse muito forte pela escola nova, né? Os professores vão estar disseminando essa ideologia, a psicologia vai aparecer como prática balizadora da educação, né? Vão citar diversos autores, como Ferrier, Lourenço Filho, né? E outros autores aí que contribuíram para a escola nova, né? E para o movimento da escola nova. E de 1946 até 1949, a gente já nota que há um declínio no interesse dos professores, né, referentes à escola nova. A escola nova aparece, alguns professores defendem, mas não como era na primeira fase, né? E essa fase que vai de 1946 até 1949, a gente vai notar o declínio. De 1949 até 1958, a revista deixa de ser publicada, né? Fica aí quase 10 anos. E de 58 até 1962, que foi o último periódico encontrado, o declínio vai ser ainda maior, né, dos temas referentes à escola nova. Os professores vão se interessar por outros temas. Há pouca, né, referência à escola nova. A referência à escola nova, mas a gente vê outras preocupações dos professores, né? Principalmente preocupações com a técnica de ensino, né, que aparece muito, né? A escola nova não tem essa força toda, né? Aparece, mas o que a gente percebe é um outro ideário, um ideário tecnicista. E não deu para localizar que psicologia está balizando esse ideário, mas o que a gente pode dizer é que não era uma psicologia escolar novista, né? Aquela psicologia preocupada com assuntos referentes à centralidade da criança e aos interesses e todos os outros temas da escola nova. O trabalho do professor Anderson, ele faz um resgate dos saberes e dizeres no primeiro momento. No segundo momento, ele vai falar dessa psicologia institucionalizada. E aí isso me motivou a dizer, a psicologia, então, ela também se institucionalizou no ensino. E ele faz todo um recorte disso em todo o ensino goiano. E aí ficou faltando, então, no ensino superior. Isso que eu percebi que poderia completar o trabalho do professor Anderson. Ele faz toda uma caminhada da institucionalização do ensino e eu parto, então, dessa institucionalização no ensino superior. Então, eu trato especificamente no meu trabalho a institucionalização da psicologia no ensino superior do estado de Goiás. Aí comecei a fazer todo um recorte que, sem dúvida, esse trabalho, essa institucionalização, ela vai começar, então, na antiga UCG, Universidade Católica de Goiás. O curso, então, ele é criado no primeiro semestre de agosto de 1973. A partir desse ponto, eu comecei, então, a fazer a minha pesquisa. Então, a história da institucionalização do ensino da psicologia no ensino superior no estado de Goiás, ela, então, começa a ser contada na década de 60, especificamente em 1961. Por que essa data é um marco para a história? Porque essa data, então, que é fundado o primeiro gabinete de orientação psicológica do estado de Goiás. Esse gabinete, então, ele foi fundado pelo Padre Baqueiro. O Padre Baqueiro, então, na verdade, ele não queria um gabinete de psicologia. Na verdade, era um gabinete de orientação, muito mais orientações pedagógicas, para ajudar os alunos na sua orientação vocacional, que antigamente chamava vocacional, muito mais de apoio aos estágios dos alunos, muito mais na linha pedagógica. No decorrer dos anos, esse gabinete foi se estruturando e ele acabou sendo apoio para os estágios do futuro curso que vai ser fundado de psicologia. A partir, então, do gabinete de orientação psicológica, que tem várias voltas, idas e vindas, Baqueiro é transferido, depois o Baqueiro volta de novo e resgate, no contexto da década de 70, do surgimento de curso de psicologia no Brasil, é a partir, então, do gabinete desse contexto que surge
o primeiro curso de psicologia do estado de Goiás, especificamente o terceiro da região centro-oeste, porque em Corumbá, se não me engano, tinha um, em Brasília tinha um outro curso, e aí nasce aqui o de Goiás. Do estado de Goiás é o primeiro. Então esse curso, ele tem esse terreno fértil, que já tem um gabinete com estrutura para dar apoio aos alunos, e ao mesmo tempo ocorre um surgimento de vários cursos no Brasil que privilegia esse curso aqui no estado de Goiás. O curso, então, ele é entregue pela diretoria da então UCG ao Padre Baqueiro. O primeiro passo, então, é montar a matriz curricular como exigência do MEC. Para isso, então, eles pegam a matriz curricular da PUC do Rio de Janeiro. Lá já existia o curso de psicologia, então, segundo o Padre Baqueiro, praticamente a matriz curricular do curso aqui de Goiás é todo cópia do que está ocorrendo na PUC do Rio de Janeiro. E aí tem outro grande problema também, que é a contratação de professores. Tem que imaginar na década de 70 como é que está Goiás, né? E a cidade de Goiânia. A cidade de Goiânia está crescendo. Quase ninguém queria vir então também para Goiânia. Também como contratar professores. E então abre concurso. E esse concurso, vários professores vêm e fazem o concurso. E especificamente nesse concurso vem o professor Loris Mário, que é o primeiro professor contratado para o curso de psicologia. Paralelamente também tem a professora Marie Claire, que é a primeira professora também contratada do curso. E eles começam então a estruturar o primeiro curso de psicologia do estado de Goiás. A criação do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Goiás tem uma relação bastante íntima com a história da psicologia, né? Como todo programa de pós-graduação, né, as linhas de pesquisa do programa estão vinculadas com a trajetória de pesquisa das pessoas que fazem parte do seu corpo docente, né? E uma das nossas linhas de pesquisa, né, que investiga justamente as bases históricas da psicologia, é formada por pesquisadoras e pesquisadores que tomam a história da psicologia como seu objeto, de alguma maneira, de estudo, né? Então, a gente tem uma linha de pesquisa específica para trabalhar a investigação sobre a história da psicologia. E a gente já tem, né, apesar de ser um programa muito novo, foi criado em setembro de 2014, né? A primeira turma se matriculou em setembro de 2014. A gente já tem alguns produtos importantes, né? Já tivemos algumas dissertações estudando aspectos específicos da história da psicologia em Goiás, né? O trabalho sobre as interfaces entre psicologia e educação em Goiás, a inserção da psicologia em diversas instituições sociais de Goiás. E com isso, acredito que nós estamos dando uma pequena contribuição para aprofundar os estudos em história da psicologia. Ao mesmo tempo também, né, a criação desse programa facilitou a relação dos nossos pesquisadores, das nossas pesquisadoras, com uma rede mais ampla de pesquisadores de história da psicologia no Brasil, né, que é uma área bastante importante e tradicional na história da psicologia no Brasil. E isso se refletiu em algumas atividades muito importantes, né? Eu vou citar duas que eu acho que são bastante interessantes, né? A primeira delas é que a gente teve pesquisadores daqui de Goiás, né, ligados ao nosso programa, vinculados ao grupo de trabalho sobre histórias e memórias da psicologia brasileira, do Conselho Federal de Psicologia, e que deram contribuições, por exemplo, na formulação de verbetes para o dicionário de pioneiros da psicologia brasileira, né? Mostrando, colocando um material importante que vai ser difundido aí por todo o país, né? Como a psicologia em Goiás foi construída, né? Que agentes foram importantes nesse processo e outras coisas mais.
Além disso, né, nesse momento a gente tem a realização desse primeiro encontro de História Social da Psicologia, que está sendo organizado por pessoas que têm alguma vinculação ou têm como foco da sua trajetória de pesquisa os trabalhos em História da Psicologia, né? E a importância desse encontro de História Social da Psicologia, ela é dupla, assim. Em primeiro lugar, porque vai possibilitar, né, esperamos, né, que possibilitar o intercâmbio de estudantes e pesquisadores da História da Psicologia em Goiás, com uma rede importante de pesquisadores no país, né, envolvendo gente que vem produzindo obras importantes na História da Psicologia no Brasil, e também por possibilitar uma maior divulgação dos estudos em História da Psicologia feitos por nós aqui na Federal, lá na Católica, na PUC Goiás, aqui na UFG, gente que está hoje, como você, em Anápolis, trabalhando e também contribuindo para estudar e compreender melhor a história da psicologia aqui em Goiás, né? Consegui encontrar o que eu considero fundamental, uma literatura que versava sobre os viajantes, né, que penetraram, que percorreram, vamos dizer assim, o cenário brasileiro e que estiveram por aqui em Goiás também. Nas obras de viajantes, eu poderia citar alguns, né, o George Gardner, o João Emanuel Poe, o Saint-Hilaire e o próprio Couto de Magalhães, né, que foi um homem público muito importante aqui no cenário goiano. Ao analisar essas obras, eu encontrei diversas categorias relacionadas à própria discussão da educação, da religiosidade, como a possibilidade de mudança de comportamento, né, da religião como mudança de comportamento, do trabalho como um elemento que colaborava, que contribuía para a mudança do comportamento desde algumas tribos indígenas, enfim, que estavam presentes aqui também, mas também no cenário cultural das cidades, vamos dizer assim, isso era visível nas obras deles. Então, uma preocupação com os costumes da população, da inteligência, da criatividade, né, das emoções, dos sentimentos dessa população. Algo que eu denominaria como os saberes psicológicos.